Senhora Presidente, Senhores Deputados, Sr. Deputado Mendes Bota, agradeço-lhe a sua pergunta, mas tenho que dizer que logo no início cometeu uma imprecisão, felicitando-nos por o PCP ter ido ao Algarve. Sr. Deputado Mendes Bota, nós estamos sempre no Algarve, aliás, como em outras regiões do país, sempre junto das populações, dos trabalhadores, juntos da realidade, daqueles que no dia-a-dia sofrem com a política imposta por este Governo. Diz o Sr. Deputado Mendes Bota que apresentamos um cenário negro do Algarve e que devíamos pintá-las com cores mais realistas, mas a verdade, Sr. Deputado Mendes Bota, é que o cenário no Algarve é mesmo negro. Do alto daquela tribuna pude enunciar os problemas que afetam o Algarve e que o Sr. Deputado conhece muito bem e que resultam não só da política que tem sido aplicada por este Governo no âmbito do memorando da Troika, mas também de um errado modelo de desenvolvimento levado a cabo por sucessivos governos, quer do PS, quer do PSD-CDS, que apostaram quase exclusivamente no turismo, negligenciando as atividades produtivas na indústria, nas pescas e na agricultura. E esta situação que se vive no Algarve tem responsáveis, Sr. Deputado, e os responsáveis são aqueles que no Governo foram afundando aquela região. O Sr. Deputado não esteve atento à minha intervenção, porque na intervenção eu registrei que as dormidas no Algarve tinham aumentado. Mas também disse, e isso é que é relevante, que apesar desse fator, das dormidas terem aumentado e dos lucros também terem aumentado, a exploração dos trabalhadores aumentou também através da precariedade, do desemprego e da desregulação e aumento da jornada de trabalho. E, portanto, esse crescimento, Sr. Deputado, não reverteu a favor dos trabalhadores do setor, reverteu provavelmente dos grandes grupos económicos que exploram o turismo no Algarve. Sr. Deputado, o Porto Comercial de Portimão e de Faro, aquilo que o senhor enunciou, nós vimos dizendo já há muito tempo, mas há uma questão que é preciso clarificar. Como o Sr. Deputado sabe, na última campanha eleitoral das autárquicas, o Ministro deslocou-se ao Algarve e anunciou um conjunto de investimentos, 10 milhões de euros em Portimão e 4 milhões de euros em Faro, e nós precisávamos saber a calendarização exata da aplicação destes investimentos e as obras que serão feitas. E é isso que falha fazer. E lembrar, Sr. Deputado, que aprovamos aqui uma resolução por unanimidade que recomendava ao Governo a discussão na região algarvia, uma ampla discussão pública sobre a questão da gestão dos portos algarvios. O Governo foi questionado pelo PCP sobre essa questão, deu uma resposta ambígua e não fez até este momento qualquer discussão sobre esta questão. Por fim, Sr. Deputado, a última questão que levantou, as portagens na Via do Infante. Disse o Sr. Deputado que pessoalmente não concorda, mas tenho que lhe dizer que em maio de 2010, quando assinou aquele comunicado de imprensa, não fez em nome pessoal, fez em nome de um partido. Foi o PSD, pela voz na altura do seu dirigente regional, que tomou aquelas posições relativamente às portagens no Via do Infante. Não há aqui uma responsabilização individual do Sr. Deputado, há uma responsabilização de um partido que, estando na oposição, se manifestou daquela forma contra as portagens da Via do Infante, dizendo que era uma ignomínia contra a região, insurgindo-se contra aquilo que o PS queria fazer. Partido esse que, uns meses depois, quando chegou ao Governo, fez exatamente o contrário e uma das primeiras medidas foi, há 2 anos, a imposição de portagens na Via do Infante. Como o Sr. Deputado sabe, teve resultados desastrosos para a região e é também um dos motivos porque é necessário pintar esta região de cores negras. E, para terminar, as contas, Sr. Deputado, novamente as contas que é necessário fazer. Sr. Deputado Mendes Bota, nós sabemos que quando se trata de investimentos públicos, de investimentos que melhorem a qualidade de vida das populações, dos trabalhadores, o Governo tem sempre que fazer muitas contas. Mas quando se trata de entregar dinheiro à banca, aí é logo de bandeja, não há contas a fazer. E dou-lhe apenas um exemplo. Terminou o seu tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, só para terminar, dizer que no período em que aqui na Assembleia da República o Governo recusou propostas do PCP de investimento no Algarve, entregou 1.008 milhões à banca por conta do cancelamento de contratos especulativos. Disse, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Freitas, agradeço o conjunto vastíssimo de questões que colocou. Compreenderá que não poderei responder a todas, mas refiro apenas, porque foi uma imprecisão, que referiu que não tínhamos abordado a questão da Universidade do Algarve. Na realidade, durante as nossas jornadas parlamentares, tivemos a oportunidade de ter um encontro com o reitor da Universidade do Algarve e abordar exatamente as questões de subfinanciamento crónico desta instituição que põe em risco o seu futuro. Mas relativamente às questões que levantou sobre a saúde,
dizer-lhe que o PCP, desde o primeiro momento, se opôs à fusão dos hospitais de Faro, Portimão e Lagos num único centro hospitalar, porque sabíamos que esta medida tem motivações meramente economicistas e vai pôr em causa a qualidade de saúde no Algarve. Denunciamos também que esta fusão dos hospitais iria traduzir-se, mais cedo ou mais tarde, num objetivo que o Governo pretende com estas fusões, que é a redução de serviços e valências, com o objetivo de reduzir a despesa pública com a saúde. E tememos que aconteça o mesmo que aconteceu há uns anos com a criação do Centro Hospitalar de Barlavento Algarvio, quando os hospitais de Portimão e Lagos foram fundidos num só, e isto é de responsabilidade do Governo PS, também se dizia que isso não ia resultar de encerramento de serviços ou valências, mas a verdade é que, como o Sr. Deputado sabe, o bloco cirúrgico foi encerrado por questões clínicas, mas nunca mais foi reaberto. Os técnicos superiores de análise foram transferidos para Portimão, em Lagos deixou-se fazer análises, apenas a recolha, mas depois a análise propriamente dita é feita em Portimão, ou seja, com aquela fusão que ocorreu há uns anos, reduziram-se valências no Hospital de Lagos, reduziram-se serviços no Hospital de Lagos, que gradualmente caminha no sentido de se tornar um grande centro de saúde e não no hospital. E tememos que com esta fusão dos 3 hospitais no único centro hospitalar, se caminhe exatamente neste sentido, e por isso apresentamos aqui, ainda em junho, um projeto de resolução que visava exatamente travar esta intenção do Governo e propusemos que fosse feito um processo de planeamento e organização dos serviços públicos de saúde na região algarvia que servisse os interesses da população. Relativamente às questões que levantou sobre os viveiristas e os mariscadores, obviamente que é uma questão de grande gravidade. O Governo, de um momento para o outro, põe cá fora uma desclassificação das zonas de produção de moluscos bivalves e isso coloca em risco milhares de viveiristas e mariscadores que vivem dessa atividade. Durante 3 anos, aparentemente, a qualidade das águas estava adequada para a produção de bivalves e, de repente, o Governo desclassifica aquelas zonas. Obviamente que tomamos posição sobre isso durante as jornadas parlamentares e iremos, como anunciamos, apresentar um projeto de resolução sobre esta matéria, com soluções a curto prazo para fazer face a este problema, mas também com questões de fundo para resolver este problema num âmbito de longo prazo. Disse. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Artur Rego, agradeço-lhe as questões que levantou e tenho que lhe dizer que, infelizmente, o retrato que traçamos aqui do Algarve é realista, corresponde à realidade que se vive lá no dia-a-dia nessa região. Há problemas sérios no Algarve, Sr. Deputado, e não podem ser escamoteados, porque se não reconhecemos a existência dos problemas, também não iremos procurar soluções. E o primeiro passo, Sr. Deputado, é reconhecer os graves problemas que o Algarve enfrenta, também pelos motivos que o Sr. Deputado apontou, que é um errado modelo de desenvolvimento implementado naquela região ao longo de 3 décadas, que apostou praticamente só no turismo, negligenciando todas as atividades produtivas na agricultura, na indústria e nas pescas. E na agricultura em particular, que foi um tema que o Sr. Deputado referiu, houve um declínio fortíssimo da agricultura na região algarvia, que levou ao abandono dos campos, à desertificação do interior algarvio, ao despovoamento da Serra e do Barrocal, e o Sr. Deputado sabe que isto é verdade. E o CDS também tem responsabilidades disto, porque este modelo de desenvolvimento implementado no Algarve não caiu do céu. Foi uma escolha dos sucessivos governos, quer do PS, quer do PSD-CDS, que ao longo dos anos consideraram o Algarve como sendo uma região meramente turística e que tudo o resto era dispensável naquela região. E essa é uma das causas também, juntamente com a política aplicada no âmbito do memorando da Troika, é uma das causas para o declínio do Algarve e para a situação que se vive hoje nessa região. Relativamente à questão do Porto de Faro, nós conhecemos muito bem esses dados de aumento da atividade do Porto de Faro. Aliás, foi há ano e meio que nós levantamos essa questão aqui, até apresentamos um projeto de resolução tendo em conta para dar uma resposta a esta realidade. Mas o problema, Sr. Deputado, é que há uma potencialidade enorme, não só no Porto de Faro, mas também no Porto de Portimão e nos restantes portos algarvios. Mas essas potencialidades não estão a ser aproveitadas. Aqueles investimentos que têm sido negados também pelo Governo PSD-CDS são necessários para dar continuidade a este desenvolvimento do Porto de Faro, mas também do Porto de Portimão e dos portos de pesca da região. E para terminar, Sr. Deputado, e porque não quero exceder o tempo, o Sr. Deputado diz que o futuro não é negro para os algarvios. Permita-me discordar, Sr.
Sr. Deputado, o futuro será negro para os algarvios se continuarmos com estas políticas. E é por isso que nós rejeitamos estas políticas da Troika, estas políticas de direita, e dizemos que se para os algarvios e o Algarve ter um futuro, para os portugueses e o país ter um futuro, é preciso rejeitar o memorando da Troika, é preciso uma política alternativa, patriótica e de esquerda, que é a única que serve os interesses de Portugal, dos portugueses, dos algarvios. Muito obrigado. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Cecília Honório, agradeço as suas questões, mas permitam-me só abordar previamente uma questão que ficou aqui foi levantada pelo Sr. Deputado Artur Rego e que é preciso retificar, porque nestes debates temos que utilizar os números corretos. Dizia o Sr. Deputado Artur Rego que a população ativa aumentou. É falso. A população ativa diminuiu de 230 mil para 226 mil. Dizia que a população empregada aumentou. É falso. Diminuiu de 196,8 mil para 195,2 mil. Ou seja, os dados que foram aqui invocados e os dados como argumento pelo Sr. Deputado Artur Rego não são simplesmente verdadeiros e para isso basta consultar o relatório do INE. Sra. Deputada Cecília Honório, então, voltando às questões que levantou dos mariscadores e viveiristas, eu gostava aqui apenas de referir uma questão. É que a situação que se foi criando no Algarve, relativamente à degradação das condições da água na Ria Formosa, deve-se à inação de sucessivos governos que não fizeram aquilo que deviam ter feito para a preservação daquele parque natural e das condições para o desenvolvimento da atividade económica. Ainda há um ano, no debate do Orçamento de Estado, para 2013, questionei a Sra. Ministra do Ambiente, na altura do Ambiente, Assunção Cristas, sobre as dragagens na Ria Formosa e a Sra. Ministra respondeu aqui claramente, em 2013 essas dragagens são importantíssimas e imprescindíveis, irão avançar. 2013 está a chegar ao fim e não há sinais das dragagens. O tratamento das águas residuais, dos esgotos, tem sido adiado, quer por sucessivos governos, PSD, CDS ou PS, mas também por câmaras municipais da zona da Ria Formosa. E é essa inação destes sucessivos governos que leva a que se criem condições para que agora o Governo avance com uma desclassificação que ponha em causa o ganha-pão de milhares e milhares de mariscadores e viveiristas. E como já tinha dito anteriormente, Sra. Deputada Cecília Honório, o PCP já anunciou publicamente um projeto de resolução com medidas concretas para a curto prazo fazer face a esta situação, mas também medidas de longo prazo que permitam explorar devidamente todo o potencial económico da Ria Formosa. Relativamente à sua pergunta, que resposta às políticas deste Governo dão aos jovens algarvios? A resposta foi dada há 2 anos por um secretário de Estado deste Governo que os mandou emigrar. Imigrem, saiam da zona de conforto e imigrem. É esta a resposta que este Governo tem para os jovens algarvios e de todo o país. E sabemos, infelizmente, que o resultado destas políticas, das políticas da Troika, dezenas de milhares de jovens, entre os quais jovens algarvios, não tendo qualquer perspectiva de futuro no seu país, foram forçados a emigrar. E é esta a realidade, é aquilo que este Governo tem para oferecer aos jovens algarvios. Para terminar, Sra. Deputada, dizer-lhe que, obviamente, a região do Algarve tem as suas especificidades, mas, tal como todas as outras regiões do país, sofre com esta política da Troika, sofre com a política da austeridade, com os cortes dos salários das pensões, com os cortes nas prestações sociais, com o esmagamento das micro e pequenas empresas, com a queda da procura interna e toda essa realidade que afeta o país, afeta também o Algarve e, portanto, não há uma solução específica para o Algarve, é necessária uma solução para todo o país e essa solução passa por, por fim, a estas políticas, exigir a demissão deste Governo, eleições antecipadas e, de verdade, para um novo caminho que faça uma resposta, dê uma resposta às políticas deste Governo e abra um futuro para Portugal e também para os jovens algarvios que referiu.